Nós faremos uma entrevista, a primeira aqui no Radar desta terça-feira. Converso a partir de agora com o historiador, especialista em relações internacionais, professor Sidney Leite. Seja muito bem-vindo ao SBT News. Obrigada por essa conversa, que certamente será esclarecedora. A gente acabou de falar, vimos uma fala de Donald Trump sobre os possíveis próximos passos da Venezuela, posicionamento em relação a isso. E um presidente que segue se mostrando desdenhoso, digamos assim, em relação às forças democráticas, representadas por González, pela própria Maria Corina Machado, líder da oposição e ganhadora do Nobel da Paz. A gente vê, por outro lado, professor, uma população venezuelana muito sofrida por anos, do regime que assombrou o país, que está esperançosa por dias melhores, ainda que com exemplos de Afeganistão e Iraque, que não são muito animadores. O que se desenha nos Estados Unidos, na sua visão, professor? Sabemos que o clima é de muita incerteza, mas na sua visão há algum avanço para a população tão sofrida também por anos de ditadura? Roberto, um grande prazer em conversar com você aqui e parabéns ao SBT News. Parece-me cada vez mais nítido que havia um projeto, uma ação muito clara, que se mostrou eficiente, de capturar Nicolás Maduro e sua esposa. Porém, não foi elaborado um projeto para o que seria o novo normal na Venezuela sem Maduro. Objetivamente, o que acontece é a continuação do regime chavista sem Maduro. O regime chavista ele é muito resiliente. Lembremos que em 2013, o Hugo Chávez, depois de ter ganho uma eleição, ele morre e assume o Nicolás Maduro. E o regime continuou, não é? Inclusive se tornando ainda mais totalitário. Então, não há uma clareza. Nós temos muito mais, eu diria, para usar uma metáfora bem ao gosto dos professores, o governo americano usou uma bússola. A bússola dá uma direção. Mas, no caso da Venezuela, nós precisamos de um GPS, de ver o que vamos encontrar ao longo do caminho. Então, a era das incertezas continua na Venezuela. Professor, a curto prazo, outras nações estariam em risco, de fato, de uma invasão americana? Há quem diga que a ideia inicial seria uma incursão no México, inclusive. A imprensa americana fala nisso e aí, no meio do caminho, Donald Trump teria mudado de ideia. O senhor vê risco, por exemplo, até porque Marco Rubio, filho de imigrantes cubanos, que deixaram Cuba buscando o sonho americano na Flórida, haveria um interesse numa invasão de Cuba também? Qual o risco de novas incursões neste momento? Essa pergunta é excelente e uma pergunta que se faz imperiosa, não é? Dentro desse contexto. Veja, um cenário é a Venezuela, com um regime totalitário que estava no poder há 26 anos, e continua no poder, mas com um presidente com ligações claras, um presidente que permitiu, por exemplo, que parte das Farc, que não entregou as armas na Colômbia, se instalasse na Venezuela, que o grupo guerrilheiro como Exército de Libertação Nacional se instalasse na Venezuela, milícias que agem com grande desenvoltura contra a própria população venezuelana, ligações nítidas, não é? Com interesses de grandes grupos narcotraficantes. A outra é falarmos da Colômbia, que mantém ótimas relações, aliás, tem um acordo bilateral de segurança construído nos anos 90 com os Estados Unidos, uma democracia que funciona plenamente, com contrapesos, E, além, um outro país como o México é uma potência regional, é um líder regional, é uma potência média do sistema internacional, altamente relevante. Então, dentro de cálculos racionais, Roberta, me permite, a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela com as falas do Trump, principalmente quando ele fala de improviso. Ele é muito impulsivo e busca sempre a primeira página do jornal do dia seguinte.
né? O release, né, de estar ali na cabeça das headlines, né, dos telejornais. Então, sem dúvida, dentro dessa perspectiva que você me coloca, o fato que aconteceu na Venezuela é importantíssimo, não só para a Venezuela, para a região, mas também para o sistema internacional. Foi a demonstração mais clara e objetiva de que os Estados Unidos, sob o governo Trump, leva a cabo uma política externa de superpotência, baseada no hard power, no poder econômico e no poder militar, sobretudo no poder militar. Dentro dessa perspectiva, eu te respondo objetivamente. Parece-me que vão levar a cabo uma política ostensiva em relação à Venezuela, de reconstruir a economia Venezuela com base na indústria do petróleo, com as empresas norte-americanas desenvolvendo um papel de protagonista. A questão da construção e da democracia fica no segundo plano. Neste cenário, o grande risco está com Cuba. Pelo fato que você mencionou, o próprio secretário de Estado, Marco Rubio, ele é filho de cubanos. Aliás, o Marco Rubio é candidatíssimo à presidência dos Estados Unidos, à sucessão de Trump. As suas bases eleitorais que estão lá na Flórida são de egressos de Cuba. E na própria conferência de sábado, Rubio e Trump deixaram antever que Cuba seria o próximo alvo e seria o grande troféu de Trump, não é? Terminar o seu governo com um alinhamento de Cuba aos interesses e objetivos da política externa norte-americana. Professor, muitos especialistas estão alertando para o que seria um risco de tentativa de influência nas eleições brasileiras, depois desse cenário na Venezuela. O senhor acha possível algum tipo de risco aqui para o Brasil? Nós temos mecanismos de proteção. Como é que o senhor vê esse cenário aqui para a gente? Outra ótima pergunta, né? Talvez a maioria dos especialistas tenham um viés muito idealista, né? Eles imaginam o mundo como deveria ser. O mundo que se acerta tranquilamente com a folha de papel. A realidade é muito mais complexa, não é? Tendo ou não esse contexto que se tornou mais agudo, que se tornou com matizes mais fortes a partir de sábado, essa interferência ela vai existir, direta ou indiretamente, com maior ou menor intensidade. O que aconteceu no sábado é claramente uma palavra que não é tão usual no nosso dia a dia. O acontecimento de sábado tem grande poder de dissuasão, que é mais ou menos o seguinte: é um recado que foi dado não apenas para a Venezuela, mas para todo o sistema internacional. Pense muito bem no que você vai fazer. Se o que você fizer ferir, transgredir interesses e objetivo dos Estados Unidos, nós temos como agir, nós sabemos como agir. Vide o caso da Venezuela. Interferências existiriam ou não a partir do fato de sábado. O fato de sábado mostra claramente que, não só no Brasil, mas qualquer eleição que acontecer na América Latina, sem dúvida o resultado interessa muito aos objetivos do governo Trump. Professor, nossa analista Vitória Bel chega na conversa, tem perguntas para o senhor também. Fala, Vitória. Professora, eu tenho uma dúvida em relação a, historicamente, como que funciona, não sei se vocês têm, enfim, dados coletados, ou pelo menos pela impressão do senhor, como já funcionou depois da tomada de países como tem acontecido, como os Estados Unidos quer fazer agora na Venezuela, o que acontece depois? É possível que se tenham eleições, é possível que a democracia existe, ou as tomadas de poder de um país estrangeiro dentro de outro acaba levando a outro regime autoritário, quer dizer, substituição de um regime por outro. Como que o senhor avalia historicamente isso? Vitória, excelente observação. Estou exatamente redigindo um artigo sobre essa questão em que eu construo uma tipologia. E é muito interessante que, se a gente pensa os Estados Unidos, você tem um roteiro, como se fosse um roteiro de um filme, né, de um longa-metragem, com algumas etapas. A primeira etapa é denunciar, chamar a atenção de um problema no outro país que nos ameaça.
O segundo momento é buscar uma justificativa para uma intervenção. O terceiro momento é exatamente como vai ser feita essa intervenção. No caso da Venezuela, foi uma intervenção direta. A tua pergunta vai exatamente para o último momento dessa tipologia que eu construí, é reorganização do poder depois que nós invadimos, depois que nós atuamos, né, naquele país. E aí não há, Vitória, digamos, uma fórmula pronta. Se leva muito em consideração a realidade daquele país. O grande historiador Eric Hobsbawm, ele diz o seguinte, os Estados Unidos é uma potência imperial? Opa, muito cuidado em falar que é uma potência imperial, porque o imperialismo norte-americano ele é diferente de qualquer outro. Por exemplo, do imperialismo britânico, que conquistava colônias, exercia um poder direto, né? Um poder de governo, um poder de segurança. Não é? Os Estados Unidos exercem o poder historicamente, desde a primeira intervenção, que foi lá em Cuba, no final do século XIX, na independência de Cuba contra a Espanha, indiretamente, fazendo alianças com lideranças políticas, forças políticas e econômicas locais. Isso vai acontecer na Venezuela. De alguma forma já está acontecendo, não é? Porque o grupo do chavismo que assumiu o poder, que é o grupo dos Rodrigues, né, o Jorge Rodrigues, e da presidente Delcy, é um grupo que estava descontente com os rumos que Maduro estava dando à crise. E é bem provável que, mesmo antes da queda de Maduro, já existissem ali janelas para algum tipo de, a palavra não é transição, algum tipo de transação entre esse grupo e os interesses do governo Trump, que acabaram culminando na própria prisão do presidente Maduro. Yander Porcela. Professor, seja bem-vindo ao SBT News. Eu queria trazer aqui para a nossa conversa, para a nossa entrevista, um ponto, que é o temor de que essa invasão dos Estados Unidos à Venezuela possa levar, por exemplo, a China a invadir, a ser encorajada a invadir Taiwan. Tem gente que fala que essa ação dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, também poderia justificar a invasão que a Rússia fez na Ucrânia, isso no sentido de que as organizações internacionais ficariam mais impedidas de ter algum tipo de reação a esse tipo de invasão. O senhor acredita que essa ação dos Estados Unidos pode encorajar outras potências a fazer invasões a outros países, invasões territoriais, a China, a Taiwan, por exemplo? Teria algum outro exemplo, algum outro risco? Yander, excelente questão. China e Taiwan é um caso à parte. China e Taiwan é uma situação muito mais complexa, não é? Que envolve interesses geopolíticos de dimensão extra-regional, que inclusive ferem interesse aos Estados Unidos. Taiwan está exatamente ali no Pacífico Sul, que é uma região estratégica, por ali passa grande parte da riqueza mundial. E ali nós temos interesses consolidados de bases militares, aliados, né, dos Estados Unidos. Então, a China vai pensar 1, 2, 3, 10 vezes antes de levar a cabo uma ação direta como Taiwan. Posto isso, sem dúvida, a ação de sábado, ela banaliza a convicção, né, de alguns estadistas de que é possível invadir um outro Estado, né, na medida que nós ou nos sentimos ameaçados ou nós temos interesses e reivindicamos que aquela parte daquele território lá na fronteira nos pertence e não a outro Estado. Nós temos aí, portanto, uma banalização, né, desse tipo de ação que, veja, há uma certa coerência nisso, né? Porque se a gente pega a questão da Ucrânia, toda a negociação que os Estados Unidos estão propondo, os Estados Unidos como mediador, né, entre Ucrânia e Rússia, né, parte do princípio de que os territórios que a Rússia conquistou da Ucrânia
pertencem à Rússia. Né? Daí a forte resistência da Ucrânia de aceitar, mesmo necessitando da paz, de estabilizar ali aquela questão de fato, reconhecer que os territórios conquistados são territórios russos e não da Ucrânia. Então, qual é a banalização do que eu falei? E aí a gente precisa explicar, ou resumir, não é? De uma forma bem didática. Se banaliza a ideia de que é possível, é aceitável por atores internacionais, né, que a conquista de um território se dê mediante o uso da força. É essa a grande questão que está em jogo. Nós começamos a viver com mais clareza a aplicação de um contexto internacional em que a política é feita não por intermédio dos canais multilaterais, como vocês falaram muito bem, como a ONU, a própria OEA, não é? Que também foi colocada no início da matéria. Nós estamos vendo a prática da política externa exercida pelas potências e pela grande potência, grande superpotência que são os Estados Unidos. Até quando isso vai durar, não sabemos, mas nós vivemos um ciclo do exercício de poder das potências e das grandes potências.